Tudo começa de forma bastante incomum. O protagonista da história desperta no meio de um beco, estranhando completamente a situação, e passa a caminhar pelas ruas ao redor. Ao chegar a uma avenida muito movimentada, ele se pergunta onde exatamente está. As pessoas ao redor, surpresas, observam atentamente enquanto ele passa. Alguns cochicham, questionando o que um nobre estaria fazendo em um local como aquele e se ele estaria agindo disfarçado. O protagonista, por sua vez, percebe que entende a língua falada ali, mas não compreende totalmente o contexto das conversas. Enquanto uma mulher comprava frutas, ele se aproxima sem cerimônia. O vendedor e a cliente se viram, visivelmente tensos, porém o prota apenas os cumprimenta com naturalidade e segue adiante, ainda confuso. Ele comenta consigo mesmo que nunca tinha visto moedas como aquelas antes. Além disso, mesmo sendo um país aparentemente vasto, ele não consegue identificar onde se encontra. Após caminhar por bastante tempo pela cidade, cruza com pessoas dos mais variados tipos. Observa um grupo usando espadas e armaduras, discutindo sobre um labirinto. O protagonista supõe que sejam mercenários, embora não note sinais claros de que o país esteja prestes a entrar em guerra. Curioso para reunir informações, decide vender alguns de seus pertences. Nesse momento, avista uma loja de caçadores e resolve entrar. O vendedor o recebe com cordialidade, mas fica nervoso ao perceber que se trata de um nobre. O protagonista o cumprimenta e pergunta se ele está atendendo. O vendedor responde que sim, embora internamente questione o motivo de um nobre estar em sua loja. De repente, o prota comenta que deseja vender algo e o vendedor diz que precisará avaliar o item primeiro. O prota então retira sua espada e a coloca sobre o balcão, passando a observar os produtos à venda. Seus olhos param em um mapa que ele não reconhece de forma alguma. Enquanto o examina, escuta o vendedor elogiar a decoração da espada, dizendo que o design é impressionante e nunca visto antes. Percebendo que falou demais, o vendedor se desculpa por sua falta de educação. O protagonista o tranquiliza, afirmando que não se incomodaria com um simples elogio. Em seguida, pergunta quanto ele ofereceria pela espada. O vendedor responde que pode pagar 200 moedas de ouro. Sem hesitar, o prota aceita, e poucos segundos depois, uma pilha de moedas surge sobre a mesa. Ele agradece, mas pergunta se há algo para guardá-las. O vendedor apresenta alguns modelos de bolsas de moedas. Aproveitando a ocasião, o protagonista também pede para comprar o mapa pendurado na parede. O vendedor concorda, mas antes pergunta qual bolsa ele prefere. O prota deixa a escolha por conta dele, o que acaba deixando o homem ainda mais nervoso. Após selecionar o acessório, o vendedor explica como armazenar as moedas. Ele fica surpreso ao ver aquilo em funcionamento. Ainda assim, o vendedor comenta que os modelos com encantamentos especiais são mais caros e têm menos opções disponíveis. Ao ouvir a palavra magia, o protagonista se questiona se ela é muito diferente da feitiçaria. Logo depois, ele já é visto caminhando novamente pelas ruas. Ele observa o quanto a atmosfera daquele lugar se assemelha ao país de onde veio. Contudo, essa semelhança também o faz sentir que não pertence ali. Pensando novamente em coletar informações, conclui que precisa encontrar alguém disposto a ajudá-lo. Alguém que não tenha medo de falar o que pensa, possua um senso mínimo de moral, e seja perspicaz o bastante para entender o que não é dito diretamente. Enquanto refletia sobre isso, um homem o interrompe. O protagonista pergunta o que ele deseja. O sujeito de cabelos negros apenas o alerta para evitar aquele beco. O prota agradece, mas quando o homem se vira para ir embora, ele lança uma moeda em sua direção. O homem a pega facilmente e pergunta o que ele quer. O protagonista se desculpa, se apresenta como Lisel e diz que só deseja conversar. Enquanto fala, ele deixa cair mais algumas moedas, fazendo com que o homem ordene que o siga. Assim, eles chegam a um bar. O homem de cabelos negros pede ao bartender que reserve uma mesa nos fundos. Durante o caminho, Lisel cumprimenta o atendente, que também o observa com estranheza. Já sentados, servem-lhe uma bebida. O homem pergunta o que Lisel deseja saber, mas antes disso, Lisel pede que ele se apresente, pois apenas trocar informações seria monótono demais. Ele sugere que fale sobre sua profissão, relacionamentos passados ou qualquer outro assunto, apenas para que possam se conhecer melhor. Sem muita escolha, o homem diz que se chama Gil, um aventureiro solitário de rank B. Nunca teve namorada e não tem interesse em ter. Ele se define como um verdadeiro lobo solitário, frio e sem apego emocional. Ao ouvir isso, Lisel conclui que as pessoas armadas que viu na cidade provavelmente também são aventureiros. Lisel comenta que, mesmo sem querer um relacionamento, certamente mulheres não lhe faltam. Gil responde que ele pode acreditar no que quiser e encara aquilo como um elogio. Nesse momento, Gil fica mais atento, curioso para descobrir quem Lisel realmente é. Sendo o único aventureiro de rank B que atua sozinho, ainda assim, ele não se sentiu intimidado pela presença dele. Gil não sabe se Lisel é alguém verdadeiramente poderoso ou apenas um nobre ingênuo, sem experiência com o mundo. Lisel toma um gole de sua bebida e comenta que Gil parece bastante inteligente, perguntando se sua impressão está correta. Gil então questiona se Lisel também pretende responder às perguntas que ele fizer.
Lisel pergunta até onde vai a curiosidade dele, e Gil responde que quer saber tudo, inclusive os detalhes de sua vida amorosa. Lisela começa dizendo que não possui trabalho algum nem nada que comprove seu status ou posição na sociedade. Quanto ao seu histórico com mulheres, comenta que um verdadeiro cavalheiro não guarda lembranças desse tipo. Gil não sente que ele esteja mentindo, mas também acha que aquilo não foi exatamente uma apresentação amigável, ao que Lisela responde que isso se deve ao fato de ele não ter feito as perguntas certas. Gil diz a si mesmo que não pretende desconfiar dele, nem investigar mais a fundo sua identidade, embora admita sentir certa curiosidade. Nesse momento, Lisela sugere que vão direto ao ponto, retirando um mapa e abrindo-o sobre a mesa. Para começar, pede que Gil explique a situação da região indicada no mapa. Gil comenta que eles estão em Parteda, a capital do reino de Marcadé, um país mercante. Já Cabana é conhecida como a nação dos minerais mágicos. Ele explica que, há muito tempo, Marcadé e Cabana tiveram alguns conflitos, mas ultimamente a situação está mais tranquila. Para Lisel, é óbvio o que a nação mercante está fazendo. Cabana deve possuir abundantes recursos naturais e grandes minas. Assim, ele pergunta o que Gil acha de Parteda, a capital. Gil acha a pergunta vaga demais e sente certa preguiça em responder. Ainda assim, Lisela pede apenas uma opinião breve, dizendo que isso já seria suficiente. Gil responde que há boas estalagens, comida saborosa e que os trabalhos não são ruins. Além disso, é um lugar confortável para aventureiros. Isso leva Lisel a concluir que muitas pessoas entram e saem da capital constantemente, o que significa que ali praticamente ninguém chamaria a atenção. Em seguida, Lisela diz que inicialmente só pretendia fazer algumas perguntas, mas acaba pedindo um favor. Gil comenta que aceita, já que o pagamento pela informação foi alto demais, e brinca perguntando se ele quer que seja seu guia, guarda-costas ou apenas um aventureiro acompanhante. Gil estava apenas brincando, mas o descarado do Lisel responde que quer tudo isso ao mesmo tempo. O homem de cabelos negros pede ao menos que ele disfarce melhor, perguntando se era realmente a isso que queria chegar. Lisel confirma, mas diz que a decisão final cabe somente a Gil. Gil suspira e pergunta por quanto tempo ele pretende contratá-lo. Lisela responde que, por enquanto, será apenas por um mês. Nos primeiros dias, Gil deverá ficar com ele e explicar muitas coisas. Depois disso, só o acompanhará quando for necessário. Gil, obviamente, não pretende trabalhar de graça e pergunta quanto receberá por tudo isso. Lisel mostra seu lado negociante e pergunta o quanto Gil está disposto a se esforçar. Gil leva isso na brincadeira e aceita, perguntando com quem ele acha que está falando. Assim, Lisela fecha o acordo fazendo seu primeiro pedido. Depois disso, eles alugam alguns quartos para que Lisel tenha onde passar a noite. Gil se senta e pergunta se agora ele finalmente vai explicar tudo. Lisel afirma que sim, deixando claro que tudo o que vai contar é absolutamente verdadeiro. Gil acredita que, afinal, ele não teria nada a ganhar mentindo. Lisel conta que chegou àquele reino sem saber de nada e que vem de um lugar que simplesmente não existe ali. Ele não sabe se tudo aconteceu por acaso ou se foi obra de alguém. Lembra-se de estar conversando com um subordinado e, de repente, aparecer em um beco daquele lugar. Desde que chegou, caminhou por vários pontos da cidade e tudo é muito parecido com seu país de origem. Isso torna a situação ainda mais estranha, como se o próprio mundo estivesse fora do eixo. Ele diz que falará partindo dessa premissa e que, se Gil não acreditar, pode simplesmente deixá-lo ali. Gil pede que continue. Lisela pergunta se ele acredita em sua história e o homem de cabelos negros responde que seria uma mentira idiota demais. Em seguida, deixando as brincadeiras de lado, chama-o de senhor aristocrata e pede que se apresente. Sem alternativa, Lisel revela que acabou de herdar seu título, que na verdade é um duque, e que ocupa o cargo de chanceler. Ao ouvir isso, Gil pergunta se isso significa que ele é a mão direita do rei. Lisel confirma, o que deixa Gil surpreso, afinal, ele parece jovem demais. Lisel acrescenta que seu rei era tão extraordinário que nunca fez sua idade parecer um problema. Gil pergunta se ele não pode voltar para seu reino e Lisel responde que não sabe. Contudo, tem certeza de que, se surgirem problemas sem ele, encontrarão uma maneira de trazê-lo de volta. Diante disso, Gil questiona por que ele mesmo não procura uma solução. Lisel admite que é tentador, mas prefere deixar isso nas mãos de seu rei, já que essa é a especialidade dele. Até lá, ele decide encarar tudo como férias e aproveitá-las. No dia seguinte, acorda cedo e vai bater à porta de Gil. Gil pergunta se ele quer ir a algum lugar e o protagonista responde que deseja se tornar um aventureiro. No início, Gil duvida, mas ao perceber que ele fala sério, aceita acompanhá-lo para comprar equipamentos. Depois disso, eles seguem para o guilda. Gil explica o básico. Os aventureiros aceitam trabalhos solicitados por terceiros e a guilda atua como intermediária. Em seguida, aproximam-se do recepcionista, que informa que o mestre da guilda não está presente e pede que retornem outro dia.
Lisela esclarece que veio para se registrar na guilda. O recepcionista, chamado Stud, pergunta se Espada Única não explicou nada. Isso deixa Lisel confuso. Então, o recepcionista explica que esse é o apelido do homem de cabelos negros. Gil deixa claro que não escolheu esse apelido. Mas, deixando isso de lado, o recepcionista explica que a guilda tem o direito de recusar interferência do governo, e por isso, não aceita inscrições de nobres, cavaleiros ou semelhantes, pedindo que Lisel se retire. Gil afirma que não é o que ele pensa, pois aquele cara não é um nobre. O recepcionista não acredita, mas Gil insiste. Sem mais objeções, o recepcionista aceita atendê-lo. Com tudo pronto, o homem se apresenta como Stud e pede que o protagonista fure o dedo com um objeto. Lisel obedece e vê uma gota de sangue cair sobre uma folha, fazendo com que ela comece a brilhar. Depois disso, ele pensa em lamber o dedo, mas Gil o impede imediatamente e o repreende por ser tão descuidado. Com tudo concluído, Stud lhe entrega a carteira do guilda e, em seguida, pega alguns livros para explicar como funcionam as solicitações de trabalho. Ele menciona que o guilda disponibiliza enciclopédias com informações sobre monstros e plantas que podem ser requisitados nas missões. Caso surjam dúvidas, é possível consultá-las ou perguntar diretamente na recepção. Lisel pergunta se essas enciclopédias estão à venda. Stud responde que não, mas que podem ser consultadas gratuitamente. Além disso, alerta que é estritamente proibido retirar qualquer livro do prédio do guilda. Dito isso, ele pega um pequeno papel e desenha um mapa indicando uma livraria que vende livros de todos os tipos e especialidades. Lisel agradece e, como forma de gratidão, faz um carinho na cabeça dele antes de se despedir. Todos no guilda ficam chocados, perguntando-se se ele realmente acabou de acariciar a cabeça do Zero Absoluto. Stud toca a própria cabeça, confuso, perguntando a si mesmo o que acabou de acontecer. 3 dias depois, vemos Lisel lendo tranquilamente. Nesse momento, Gil bate à porta e entra no quarto. Lisel o recebe e pergunta como foi com o que havia pedido. O homem de cabelos negros responde que deu tudo certo e questiona se ele não se cansa de ler tanto. Gil, então, pega um livro e lê o primeiro parágrafo que encontra. Lisel continua a narrativa de memória, deixando claro que já leu todos aqueles livros e pergunta se a leitura agradou. Gil comenta que, para ele, aquilo soou mais como uma grande bobagem. Em seguida, fecham os livros. Lisel observa que já está quase na hora do almoço, então sugere que vão comer, e depois disso, passem no guilda. Gil pergunta se ele finalmente pretende aceitar um trabalho, e Lisel confirma. Ao chegarem, Lisel cumprimenta Stud, que obviamente se lembra dele. Afinal, como esquecer o nobre que lhe fez um carinho na cabeça? Lisel se senta e diz que voltou para ouvir o restante das explicações sobre como aceitar missões. Nesse momento, outro aventureiro fala em voz alta, olhando de forma estranha para Gil, comentando que a Espada Única realmente havia decaído, pois queria ver quem tinha se juntado ao famoso aventureiro e acabou encontrando apenas um jovem delicado com aparência de nobre. Tanto Gil quanto Lisel o ignoram, enquanto Stud entrega a Lisel uma lista com as regras do guilda. O aventureiro continua reclamando com Gil, dizendo que ele recusou seu convite para se unir a um novato, perguntando o que ele tem na cabeça. Gil apenas o encara com desprezo e pergunta quem ele pensa que é. Isso, obviamente, irrita o aventureiro. Gil deixa claro que não fale com ele, pois não o conhece e eles não são amigos. Diante disso, o aventureiro faz um comentário indecente, insinuando se Lisel valeu a pena. Com frieza, Gil responde que, pelo menos, Lisel é melhor do que ele. Stud e Lisel ouvem isso. Lisel comenta que o contrato de Gil era de 1 mês, mas que talvez fosse melhor encerrar tudo ali. Stud também chama o aventureiro de indecente. Ainda assim, para Lisel, é um problema falarem mal de Gil. O aventureiro pergunta o que foi dito. Lisel se levanta da cadeira, encara-o de frente e esclarece que ele e Gil uniram forças porque firmaram um acordo. O aventureiro o chama de arrogante por ter comprado o Espada Única e agora se achar importante. Lisel questiona se ele realmente acha que Gil se venderia por algumas moedas. Se for esse o caso, desafia-o a pagar mais do que ele naquele instante, embora duvide que consiga convencê-lo. Isso enfurece o aventureiro, que se gaba por também ser um aventureiro de rank B, assim como Gil. Ao ouvir isso, Lisel o parabeniza. O aventureiro começa a rir, achando que venceu a discussão. No entanto, Lisel se sente profundamente incomodado com o fato de alguém daquela laia ousar se comparar a algo que, para ele, lhe pertence, referindo-se a Gil. Isso faz o aventureiro perder o controle, sacar a espada e xingá-lo. Ele avança imediatamente para atacar. Stud se levanta, mas Gil se coloca à frente, bloqueia o golpe e quebra a espada do oponente ao meio. O aventureiro fica boquiaberto. Em seguida, Gil gira o corpo e desfere um chute poderoso, arremessando-o contra a parede. Nesse instante, Lisel olha para Stud e percebe que ele está prestes a usar magia. Segurando seu pulso, Lisel o impede, lembrando que funcionários do guilda não podem se envolver em brigas entre aventureiros. Stud cancela a magia e explica que só pode intervir se for solicitado como árbitro, mas que isso não é proibido. Lisel entende e diz que estava preocupado com uma possível punição.
Em seguida, entrega dinheiro para cobrir os reparos da parede e pede que deixem o assunto do trabalho para outro dia, retirando-se do guilda. De volta aos quartos, Gil bebe um copo de licor. Ele se lembra de como seu corpo se moveu por instinto, protegendo Lae'zel sem sequer pensar. Recorda também as palavras do aventureiro sobre querer se comparar ao seu rank, mas principalmente o fato de Lae'zel ter dito que ele lhe pertence. Diante disso, Gil apenas ri, dizendo que não é como se fosse o cavaleiro dele. Em um novo dia, vemos todos tomando café da manhã. Lae'zel elogia o bom sabor da comida, algo em que Gil não acredita muito. De repente, o capitão dos cavaleiros irrompe no local perguntando por um homem que estaria se passando por nobre e que estaria hospedado ali. A dona do lugar fica irritada e pede que ele não acuse seus clientes de coisas tão estranhas, mas o capitão insiste e solicita autorização para verificar se a informação é verdadeira. Nesse momento, ele vê o nosso protagonista tomando chá. Ele fica paralisado e, confundindo-o com um nobre, pede desculpas por sua grosseria. Lae'zel o tranquiliza e esclarece que ele não é um nobre, mas sim um aventureiro. O capitão pede que ela não acredite nisso e diz para ele não mentir. Depois disso, Lae'zel e Gil saem para caminhar pela floresta, iniciando mais um dia como aventureiros. Nosso protagonista comenta que espera aprender muito com ele mais uma vez. Gil pede para que ele pare de falar desse jeito, pois, se continuar, não passará por um aventureiro. Lae'zel entende e então pede que ele lhe ensine muitas coisas. Gil comenta que isso também não combina com ele. Mudando de assunto, aponta em uma direção onde há um rato. Lae'zel se surpreende tanto com a vida naquele mundo, quanto com o tamanho enorme do rato. Gil explica que se trata de um rato da pradaria, um monstro. Se matarem 10 naquele dia, completarão a missão, mas como eles são muito rápidos, será preciso cautela. Essa última parte nosso protagonista nem chega a ouvir, e invocando uma arma mágica, acaba com o rato. Gil pergunta se ele não consegue passar um único minuto sem assustar as pessoas. Lae'zel se desculpa e pergunta se ele se assustou. Gil responde dizendo que qualquer um se surpreenderia se algo assim aparecesse de repente e disparasse. Lae'zel pergunta se naquele mundo as pistolas disparam balas de chumbo. Gil confirma, e menciona que são muito difíceis de usar. Diante disso, Lae'zel comenta que a dele é diferente, enquanto coloca a pistola na própria cabeça. Gil rapidamente coloca a mão, mas não ocorre nenhum dano quando o disparo acontece. Lae'zel explica que as balas daquela pistola não são de chumbo, mas mágicas. Ele demonstra isso derrotando outros 2 ratos, e assim continuam com a missão. Ao final, retornam à guilda e escolhem outra missão. Eles veem uma que consiste em coletar objetos até o 5º nível do labirinto para uma certa colecionadora de labirintos, sendo necessário um certificado de avaliação, com recompensa base de 10 moedas de prata. A atendente da guilda comenta que o rank deles é apropriado para chegar até o 5º nível e que, nessas condições, a recompensa é boa. Sendo assim, Lae'zel decide aceitá-la. Ele vai até Stud e se senta, mostrando a missão. Enquanto o rapaz de cabelo preto faz o registro da solicitação, pergunta se ele tem alguma dúvida. Lae'zel questiona se realmente qualquer objeto serve. Stud confirma, explicando que, desde que seja algo encontrado apenas no labirinto, tudo é válido. Isso parece perfeito para Lae'zel. Então ele pergunta o que os outros estão fazendo ali. Stud revela que encontraram um novo labirinto há alguns dias e que planejam atravessá-lo, mas que tem sido muito difícil, já que ultimamente passam horas tentando. Gil pergunta de que adianta ficar olhando para a mesa em silêncio. Stud esclarece que a dificuldade não são os monstros, mas sim os enigmas, pois dizem que o local está cheio de quebra-cabeças muito complexos e eles querem resolvê-los o quanto antes. Gil entende que eles estão buscando o bônus por completar o labirinto. Lae'zel pergunta o que isso significa. Então Gil explica que se trata de uma recompensa que o labirinto concede apenas ao primeiro grupo que consegue completá-lo. Stud acrescenta que ser um dos primeiros a conseguir isso também influencia no rank. Atualmente, quase não há aventureiros aceitando trabalhos. Ele diz ao nosso protagonista que, se tiver interesse, poderia dar uma olhada naquelas mesas, já que ali está o primeiro criptograma que aparece. Lae'zel pergunta a opinião de Gil, mas ele diz para nem pensar nisso, pois o destino deles já está decidido. Sendo assim, com o registro pronto, eles já estavam prestes a ir embora, mas Lae'zel sente curiosidade e pede um momento para dar uma olhada. Dessa forma, aproxima-se de um rapaz loiro e, ao ler suas anotações, sussurra que aquilo são números de uma língua muito antiga e que estão muito bem organizados. Depois de dizer isso, ele se afasta. O rapaz fica confuso. Seus companheiros perguntam se ele teve alguma informação roubada. O loiro responde que não, pelo contrário. Em seguida, vemos nosso protagonista caminhando pela floresta. Lae'zel não consegue deixar de pensar naquelas letras antigas, pois as conhece muito bem. Intrigado, ele se pergunta se aquele mundo é o passado ou o presente do seu. Após alguns minutos, eles chegam até o labirinto. Gil abre a porta e ambos entram. No interior, Lae'zel caminha tranquilamente à procura dos itens. Gil comenta que tudo é totalmente aleatório e que só lhes resta andar. Lae'zel pergunta se há um chefe no nível mais profundo. Gil confirma, mas deixa claro que não é muito forte.
De repente, uma flecha é disparada. Imediatamente, Gil protege nosso protagonista. Este pergunta por que ele acha que o mecanismo foi ativado com ele. Gil responde que não sabe, mas que, mesmo assim, ele deveria ter mais cuidado ao caminhar por aquele lugar. Ao descerem por algumas escadas, chegam a uma sala que possui 2 baús. Gil comenta que eles tiveram muita sorte por eles aparecerem já no segundo nível. Nosso protagonista abre um dos baús e encontra algo incomum. Eles vão até o avaliador do começo, entregam 2 bichos de pelúcia e pedem a opinião dele sobre o preço que colocaria nos itens. Ele hesita e acaba dizendo que não valem muito, mas que poderia comprá-los. Liesel responde que não, agradece e pede apenas um certificado comprovando o valor deles como objetos de labirinto. Pensando em como deveria entregá-los, ele tem a ideia de embrulhá-los em papel de presente com um laço. Assim, à noite, vemos os presentes na recepção da guilda, com Stud cuidando deles em seu quarto. Liesel comenta com Gil sobre os caras da manhã, aqueles a quem ajudou com o criptograma, enquanto conversavam sobre isso. Nesse momento, os próprios sujeitos aparecem em frente à hospedagem. Agora os vemos reunidos. O líder do grupo se apresenta como Aeg e pede ajuda ao nosso protagonista para avançar à próxima etapa do labirinto. Liesel exige 50% da recompensa total, algo que o outro considera absurdo. Diante disso, nosso protagonista lembra que não ganha nada se apenas os ajudar. Deixa claro que, se quiserem, ele mesmo pode ir ao labirinto no dia seguinte. Ao ouvir isso, Ain fica nervoso e acaba aceitando pagar metade. No dia seguinte, enquanto nosso protagonista dormia, Ain e seu grupo entram em seu quarto com a autorização de Gil. Liesel pede a nota e, após ler tudo, pede que ele se aproxime. Ainda quase dormindo, explica o que deve ser feito. O rapaz loiro começa a anotar freneticamente, mas o protagonista acaba adormecendo no meio da explicação. Mais tarde, Liesel e Gil se encontram na guilda, observando os trabalhos disponíveis. Liesel percebe que, até o momento, ninguém solicitou guarda-costas. Gil comenta para nem se incomodar, pois é preciso ter rank C para aceitar esse tipo de missão. Nesse instante, Stud aparece pedindo um momento ao nosso protagonista. Ele explica que a pessoa que solicitou o trabalho do outro dia veio até a guilda e deseja conhecê-lo, pois ficou tão satisfeito com o que recebeu que quer agradecer pessoalmente. Assim, nossos protagonistas o acompanham e ficam aguardando em uma sala privada. De repente, um loiro bem vestido entra na sala. Ao ver nosso protagonista, ele pensa que deve ter havido um engano, mas Stud o corrige. Nosso protagonista o cumprimenta e se apresenta como a pessoa que aceitou sua solicitação. O homem fica surpreso, dizendo que nunca havia visto um aventureiro como ele. Ele o convida a sentar-se e se apresenta como Ray, um visconde e comandante da polícia militar. Indo direto ao ponto, diz ao nosso protagonista que está profundamente agradecido por lhe dar a oportunidade de ver objetos tão bem embrulhados. Após tomar um pouco de chá, ele deixa uma moeda de ouro sobre a mesa e pede que aceite aquilo como pagamento pela emoção que sentiu. Liesel também toma o chá e, ao colocar a xícara sobre a moeda, diz que aceita o pagamento extra. Ray observa isso e, levantando-se, estende a mão, dizendo que gostaria que se dessem bem. Liesel agradece, mas comenta que isso é demais para um aventureiro de rank F. Ray esclarece que não se refere a isso. Tocando o próprio peito, diz que gostaria apenas de ser seu amigo em nível pessoal. Diante disso, Liesel aceita. Percebemos então que o loiro revela um olhar estranho. Ele diz ao nosso protagonista que gostaria de convidá-lo algum dia à sua casa para mostrar sua coleção. Sem mais delongas, se despede. A sós, Liesel comenta com Gil que, com aquilo, parece ter se livrado das suspeitas que tinham sobre ele. Gil pergunta como ele pode ter tanta certeza. Liesel aponta para o próprio peito e diz que o examinou antes de ele ir embora. A cena muda para Ray, que, olhando para a própria mão, comenta que nosso protagonista não se alterou e aparentemente não sentiu sequer um pingo de medo, algo que ele considera perfeito para começar a construir uma amizade. À noite, Liesel e Gil estão bebendo juntos. O protagonista comenta que Ain e seu grupo conseguiram ser os primeiros a completar o labirinto e que ele saiu ganhando com isso. Pergunta a Gil se aquela quantia é considerada muito. Gil responde que só daria para comprar equipamentos de um rank acima do dele. Em seguida, Liesel pergunta por que Gil é rank B. Gil responde que gosta de trabalhar sozinho. No entanto, Liesel não acredita totalmente. Gil então comenta que aventureiros de rank A ou superior costumam ter muito contato com nobres, o que significa ter que se comportar de acordo com eles, algo que considera extremamente irritante. Liesel entende. Então, observando-o beber seu vinho, Liesel entrega a ele seu pagamento do mês, além de uma quantia extra como reserva, dizendo que gostaria que ele o ajudasse da próxima vez que precisasse de algo. Ao fazer isso, estava prestes a beber sua própria bebida, mas Gil faz com que ela se derrame. Liesel pede que ele o solte. Como não é atendido, pede novamente de forma educada, dizendo que não quer ter que ordenar nada. Ele esclarece que não quer amarrá-lo, mas ao dizer isso, Gil o segura pela roupa e deixa claro que aquilo foi uma decisão dele próprio, porque é o que ele quer. Então Liesel não tem por que se intrometer. Após esclarecer isso, ele se senta e devolve o dinheiro, pedindo apenas uma coisa em troca, que Liesel não o aborreça. Liesel sorri e promete se esforçar para estar à altura dele.
No dia seguinte, vemos Liesel e Gil em uma carruagem. Gil percebe que o cocheiro é muito prestativo e imagina que ele também confundiu Liesel com um nobre. O protagonista não o culpa, sabendo que estão indo em direção à mansão. Aqui vemos o que aconteceu algumas horas antes. Enquanto Liesel e Gil estavam no Grêmio, um aventureiro pergunta a outro se era verdade que a estocada havia formado um grupo, e agora eles confirmam que sim. Enquanto Stud escreve um documento, pergunta a Liesel se ele tem certeza disso. Liesel responde perguntando se aquilo lhe parece errado. Stud afirma que não, mas diz que não irá se opor ao que ele decidir. Quando Stud encara Gil, este pergunta se ele acha que já se afeiçoou. Stud responde que não disse nada, mas que também não o exponha ao perigo, apenas por ele já não ser mais seu guarda-costas. Gil finge não entender, então Stud pega a mão de Liesel e mostra a marca que ele deixou em seu pulso. Liesel brinca dizendo que Gil chorou para que ele não o deixasse. Depois de entregar sua identificação, Stud menciona que tem mais algo para lhe dar. Uma carta que parece ser endereçada a ele. Ao vê-la, Liesel percebe que foi enviada pelo rei e se pergunta se isso não seria abuso de autoridade. Stud comenta que, por se tratar de uma carta pessoal, eles não podem recusá-la. Após ler a carta, Liesel a entrega a Gil. Nela, eles são convidados para a mansão do rei para conhecer sua valiosa coleção. Como já foram convidados, Liesel decide ir, além de sentir curiosidade pela coleção de itens dos labirintos, especialmente porque ele nunca conseguiu nada de bom. Stud comenta que eles podem ir usando o serviço de carruagens do Distrito Central e que podem ir ainda hoje, já que certamente o Visconde os deixará entrar. Assim voltamos ao presente. Na entrada, um mordomo os recebe e os conduz para dentro. No caminho, Liesel fica impressionado com a quantidade de quadros na sala. Em certo momento, vê um quadro de um dragão verde que chama sua atenção. Logo depois, Ray aparece, agradecendo por terem vindo ver sua preciosa coleção e dizendo que gostaria que os três fossem bons amigos, pedindo que o tratassem como alguém comum. Liesel tenta, mas continua muito formal, enquanto Gil é mais natural e diz a Ray que ele é um incômodo. Dessa forma, começam o passeio. Liesel pergunta se tudo aquilo são objetos dos labirintos e se as pessoas retratadas nos quadros são reais. Ray responde que sim, e que eles podem ser vistos como registros dos labirintos. Para Gil, são apenas objetos indesejados pelos aventureiros, que chegam a ser deixados para trás mesmo quando algo raro aparece. Para Ray, isso é lamentável, pois alguns valem mais do que muitas joias. Há também quadros que valem muito por retratarem o que hoje é considerado um chefe, um mistério de labirinto, ou até mesmo Liesel e Gil, mostrando que ele dedicou um quadro a eles. Liesel comenta como Gil ficou bem no retrato. O rapaz de cabelos negros pede que ele fique quieto. Então, Ray comenta que aquilo lhe custou uma fortuna. Liesel se aproxima para apreciar melhor a pintura e comenta que aventureiros fortes parecem ser muito populares. Ray concorda, dizendo que força é importante, mas não tanto quanto uma boa aparência, já que até as damas brigam nos leilões. Constrangido, Gil pede que ele pare com aquilo de uma vez. Liesel agradece por não valorizarem o caráter, pois, do contrário, ninguém daria valor a Gil. Ele então se pergunta se algum dia haverá um quadro seu, embora isso também o assuste um pouco ao imaginar que possa acabar nas mãos de um desconhecido. Ray garante que, se um dia existir um, ele pagará o que for preciso para consegui-lo. Dizendo isso, Ray lhe entrega uma carta. Liesel pergunta o motivo, e o loiro responde que é um amuleto para quando eles visitarem Marcade. Liesel hesita em aceitar, pois não acredita que um aventureiro de seu nível chegue a ter essa oportunidade. Ray garante que esse momento chegará. Sendo assim, Liesel aceita o presente. Deixando isso de lado, eles vão ver o restante da coleção. Em um novo dia, vemos o protagonista caminhando pela cidade. As pessoas o cumprimentam educadamente, chamando-o de Senhor Nobre. No começo, Liesel esclarece que não é, mas acaba se cansando e passa a aceitar. Em seguida, chega à loja do avaliador. Este o parabeniza por ter criado um grupo e Liesel agradece. Então, mudando de assunto, ele tira um artefato e pede para que seja avaliado. O homem de cabelos castanhos o examina e diz que se trata de uma ampulheta infalível, um artefato que não é afetado pela posição em que é colocado. Liesel lamenta não conseguir itens típicos de aventureiros. Para George, isso não é um problema, pois ele acha maravilhoso poder ver novos artefatos. Liesel, com sua confiança habitual, acaricia a cabeça dele enquanto o elogia. Enquanto observa outros objetos, comenta que alguns dias atrás, um colecionador lhe mostrou sua coleção de quadros e que gostaria de saber se eles costumam aparecer com frequência na loja. George revela que sim. Então Liesel comenta que havia um quadro de Gil que parecia ser muito caro. George se assusta só de imaginar Gil posando, mas ao ver a expressão de Liesel, começa a imaginar como ele ficaria em um quadro. Em meio a isso, Liesel pergunta se ele não compra os quadros que avalia. George responde que sim, afinal, ele tem um distribuidor. Liesel pergunta, o que é isso? George então explica que existem lojas especializadas em quadros dos labirintos, mas que ficam em Marcade. Liesel nota que esse lugar é muito distante. Ao vê-lo pensativo, George pergunta se ele planeja ir até lá.
Diante disso, Liesel pede para saber por que aquilo o intriga. George revela que seu avô mora lá e que em breve irá visitá-lo. Por isso, se eles planejarem ir até esse lugar, ele gostaria que o escoltassem. Liesel deixa claro que nunca trabalhou como escolta, então considera que o melhor seria pedir isso a alguém com mais experiência. George abaixa a cabeça e, com muita vergonha, comenta que quer que sejam eles. Por enquanto, Liesel não aceita, mas promete conversar com Jill para chegar a um acordo. Dito isso, ele vai embora. Sozinho, George suspira aliviado, dizendo que não acredita que Liesel seja apenas uma pessoa gentil. Agora voltamos ao Grêmio. Liesel conta a Stud que o garoto da loja em breve enviará uma solicitação para eles. Stud reconhece que ele está se referindo a Yuji, já que às vezes pedem a ajuda dele para avaliar objetos do labirinto. Tudo começou quando o Grêmio pediu ajuda ao avô dele. O velho era famoso por fazer avaliações precisas, até o dia em que trouxe George, ainda criança. Conta-se que nessa idade ele já tinha grandes habilidades para avaliar. Como ele e Stud tinham a mesma idade, conversavam de vez em quando, embora deixe claro que não eram amigos. Deixando isso de lado, Stud fala sobre a viagem para Mars, e quando Liesel pergunta se ele pretende se estabelecer lá, responde que fará apenas turismo, já que não conhece o lugar. Stud sabe que eles não se verão por um tempo e pergunta se Liesel aceitará algum trabalho naquele dia. Como Liesel responde que não, Stud pede que ele o acompanhe durante o descanso até um local que serve um café delicioso. Liesel aceita com prazer, embora os colegas de Stud o encarem de forma estranha. Já no local, Liesel pergunta se Stud não costuma fazer pausas. Ele responde que, se não está cansado, não vê necessidade, e pergunta se foi impertinente falar de algo que não fosse trabalho. Liesel diz que não, e que, na verdade, isso o deixou feliz. Nesse momento, Stud percebe que o hematoma no pulso dele já não está mais lá. Liesel comenta que Jill não o apertou de verdade. Stud diz que teria gostado de ver o escolta chorando para que ele não o deixasse. Isso diverte Liesel, que comenta como o café está muito bom, até que outros aventureiros chegam procurando o protagonista por ser o cara que se aliou a Jill. Eles avisam que, se ele está pagando para ficar ao lado dele, é melhor desistir. Todo o local fica em silêncio até Liesel se levantar. Ele pede que conversem do lado de fora, pedindo desculpas a Stud pelo ocorrido, mas Stud responde friamente que quer passar seu tempo com Liesel. O protagonista diz que eles podem vir outro dia, mas que, se for para isso acontecer, tem que ser agora, e que fará o que for preciso para que ele fique ali. Os aventureiros se irritam por serem ignorados e batem na mesa, zombando e dizendo que eles são muito bons amigos. Stud responde que sim, que são muito próximos, e que, se continuarem interrompendo, ele acabará com a vida deles congelando seus braços. Ele avisa que, se não derreterem rápido, perderão as mãos, e assim, os faz ir embora. Liesel comenta com Stud que ele não deveria fazer coisas tão perigosas. Não porque ele vá perder, mas porque se preocupa com ele. Agora, fora da cidade, Stud avisa George para voltar o quanto antes e lhe dá um tapa na cabeça por não saber responder direito, brincando que ele só cresceu em altura. Já com todos na carruagem, Stud pede que se cuidem, e Liesel responde que voltarão em breve. Durante o caminho, George comenta que Stud sempre é um pouco sarcástico com ele. Liesel diz que isso acontece porque eles se dão muito bem. Ele também comenta o quão confortável é a carruagem. George agradece, mas então Liesel pergunta se ele realmente precisa dela, mesmo tendo magia espacial. O rapaz de cabelos castanhos explica que existem muitos materiais e ferramentas que rejeitam todo tipo de magia. Liesel se mostra interessado ao ouvir isso e pede que ele lhe mostre algum desses itens outro dia. Aproveitando a brisa, Liesel comenta como aquilo é relaxante. Jill diz que isso não é nada bom, e, bocejando, menciona que isso não aguça os sentidos. Liesel pergunta se ele está falando sobre sentir presenças, aquilo de que sempre fala, mas que ele não consegue sentir. Jill responde que isso vem com o costume. Para conseguir isso, ele teria que passar um tempo em um lugar onde, se não sentisse, morreria. Nesse momento, Jill nota uma pequena porta no teto e pergunta a George se pode abri-la. George responde que basta empurrar. Sendo assim, Jill ordena que ele continue conduzindo, e não se assuste. George não entende ao que ele se refere, mas nesse momento surge um grupo de hienas verdes. George fica um pouco tenso, mas Liesel o tranquiliza, prometendo que eles cuidarão disso. Assim, ele sai pelo teto. Ou melhor, tenta, já que não consegue escalar. E então pede ajuda a Jill. Jill lhe estende a mão. Liesel a segura e consegue subir. Já no teto, Liesel pergunta a George se os cavalos não se assustam com barulhos altos. O rapaz responde que não. Nesse caso, Liesel não se contém, e sacando sua arma mágica, dispara com uma precisão que elimina todas as hienas instantaneamente. Sem mais, ele pensa em voltar para dentro, mas ao notar a altura fica nervoso. Jill o provoca, perguntando se agora ele virou uma donzela indefesa. George, por sua vez, se pergunta se aquilo de antes era mesmo uma arma de fogo. Imaginando o protagonista com uma, supõe que aquilo realmente custaria uma fortuna. Quando anoitece, eles param para acampar. Judge está cozinhando e Liesel quer ajudar,
porém ele comenta que não é necessário, perguntando se há algum alimento de que ela não goste. Liesel responde que come de tudo e comenta com Jill que Josh é muito habilidoso na cozinha. Com esse comentário, Jill deduz que Liesel nunca cozinhou, enquanto ele sim, ao menos para não morrer de fome. Observando como Judge os atende, Liesel menciona que, se acostumar com isso, não conseguirá aceitar ser escolta de mais ninguém. Jill concorda. Nesse momento, vem Judge tirar os pratos de sua caixa. Para Liesel, essa magia parece fantástica. Jill pergunta se em seu mundo não existia algo assim. Liesel responde que não, e que nem quer imaginar o que faria sem isso quando voltasse. Finalmente, a comida fica pronta, deixando todos admirados, já que ele preparou tanta comida usando apenas uma frigideira. Quando se preparam para comer, Judge nota a forma elegante como Liesel se comporta à mesa. Judge elogia a comida e pede que se sentem para comer juntos. Depois disso, conversam sobre fazer guarda para evitar bandidos ou monstros. Judge se oferece, mas como já conduziu a carruagem, não permitem. Liesel se oferece para fazer a primeira guarda, pois não tem dificuldade para acordar. Embora Jill pudesse ficar de guarda sozinho, Liesel não gostaria disso. Dito isso, Judge e Jill vão dormir, e Liesel lhes deseja boa noite. Mas avisa que, se não dormir bem, não trocará de turno. Depois disso, Liesel observa as estrelas e lê seu livro até terminá-lo. Passado algum tempo, vai verificar Jill, que acorda facilmente. Liesel pergunta se ele não dormiu, e ele responde que tem dificuldade para dormir ao ar livre. Antes de trocarem, Liesel lhe entrega o livro e se deita para dormir. Quando amanhece, Judge acorda e vai ver Liesel. Ao observar como ela dorme, pensa em contar a Stud, embora tenha certeza de que levaria um soco por isso. Por curiosidade, vai tocar o rosto dela, até que Jill aparece perguntando o que ele está fazendo. Como achou estranho ela não ter saído mesmo estando acordada, veio verificar. Judge explica que não é o que parece, e Liesel acorda olhando todos com uma expressão confusa. Depois disso, seguem viagem até que Judge avisa que já é possível ver a cidade. Ao chegar à entrada, vêem carruagens alinhadas. Judge comenta que isso é feito para a inspeção antes de entrar. Liesel acrescenta que o senhor daquelas terras passou da pobreza à riqueza. Judge confirma, e acrescenta que quando o país ainda era conhecido apenas como uma cidade mercantil, o avô do senhor atual recebeu um título de nobreza porque o governante da época o adotou. Jill se surpreende com o quanto Liesel sabe de história, e o protagonista explica que é porque leu muitos livros. Liesel também menciona que, ao que parece, o antepassado do senhor atual era comerciante. Ele era muito respeitado pelo povo, conhecia profundamente todo tipo de negócio e, em sua própria geração, tornou-se um dos mercadores mais ricos do país. Depois, investiu grandes somas de dinheiro na cidade, revitalizando cada vez mais o comércio. Jill supõe que o senhor da época fosse inútil. Judge responde que não sabe, mas ouviu dizer que ele tinha muito respeito pelo antepassado do senhor atual. Liesel imagina que foi por isso que aquele nobre o adotou, pois o fato de até hoje os comerciantes confiarem nele demonstra o quão habilidoso ele era como comerciante e governante. Judge acrescenta que, no entanto, não sabem se é por estar ocupado, mas o senhor atual não aparece em público, então ninguém sabe como ele é. Ainda assim, ouviu rumores de que às vezes ele percorre a cidade disfarçado. Nesse momento, a conversa é interrompida pela fila. Chega a vez deles e precisam avançar. Já dentro da cidade, Judge pergunta se eles têm hospedagem. Liesel responde que ainda não. Diante disso, Judge oferece a casa de seu avô. Liesel recusa, dizendo que não quer incomodar e que procurarão uma hospedaria. Judge insiste, afirmando que não pode permitir que eles fiquem em uma estalagem decadente. Mesmo assim, o protagonista rejeita a oferta. Sem outra opção, Judge lhe entrega um cartão com seu nome e a companhia pela qual poderão conseguir um quarto. Liesel hesita, mas no fim aceita e se despede, enquanto Judge grita que ele não pode aceitar ser escolta de nenhuma outra carruagem. Assim, vemos o protagonista passeando ao lado de Jill. Este o repreende por sempre fazer o que Judge pede. Liesel não responde, pois agora está cercado por comerciantes tentando convencê-lo a investir em seus negócios. Liesel demonstra interesse, mas o rapaz de cabelo preto o puxa à força. Ele sugere ignorar essas pessoas, caso contrário isso poderia acabar mal. Enquanto se afastavam do local, algumas pessoas suspeitas os observavam das sombras. Após algum tempo, e depois de conseguirem uma hospedaria, saem para passear pelo mercado. Nesse momento, o mesmo sujeito de antes tenta atacá-los. No entanto, Jill é muito mais rápido e o derruba, sugerindo que ele se acalme. O sujeito ignora o aviso, levanta-se e amaldiçoa o protagonista por ter arruinado seu negócio. Liesel tenta dizer que ele está enganado, mas o homem não acredita, afirmando que ele é o único nobre andando pela cidade. Isso chama a atenção das pessoas ao redor, entre elas um homem de cabelos pretos e postura elegante. Cansado disso, Liesel pergunta o motivo de seu negócio ter quebrado. O sujeito responde que não sabe, mas tem certeza de que foi ele quem arruinou tudo por algo tão insignificante.
Diante disso, Liesel o enfrenta, dizendo que se ele não conseguiu cumprir algo que considera tão pouca coisa, então não deveria abrir um estabelecimento naquela cidade. Com a serenidade de sempre, pede que não culpe os outros, e as pessoas começam a ficar do lado de Liesel. Mesmo assim, o homem continua dizendo que não teve culpa. Liesel responde que é cumprindo as regras que se conquista a confiança dos outros, dizendo com um sorriso que ele claramente não nasceu para ser comerciante. O homem se irrita com isso e parte para o ataque. Liz pede a Jill que não o machuque, então ele arremessa a espada e o imobiliza no chão. A multidão aplaude, uma habilidade impressionante. Liesel volta a comentar que não é ele quem está procurando, mostrando sua carta do Grêmio. Nesse momento, 2 guardas chegam por causa do tumulto. O homem de cabelo preto que havia aparecido antes se afasta. Um dos guardas pede 1 minuto a Liesel, achando que ele é um nobre, mas Liesel responde que deixa o resto nas mãos deles e vai embora. Jill pergunta o que ele estava tramando. Liesel revela que armou todo aquele escândalo de propósito, e vemos os dois seguirem o homem de cabelo preto. Liesel o detém para conversar, mas ele responde que está ocupado. O albino menciona que trouxe uma carta em seu nome, mas ainda assim ele não dá atenção. Então, Liesel pede que o convide para comer, já que tentaram matá-lo por confundi-lo com ele. Diante disso, o homem aceita. Em outro lugar, Liesel comenta que é uma honra conhecer o conde, mas o homem o interrompe, dizendo que sabe que ele não gosta de ser chamado assim e pede que o chame de Shadow, além de perguntar quem ele é. Liesel responde que é apenas um aventureiro. Shadow reconhece Jill como a estocada, comentando que, mesmo andando em grupo, ele não ficou nem um pouco mais brando. Deixando isso de lado, Shadow diz que quer falar sobre o assunto, mas Liesel se distrai com o quão deliciosa está a comida. Até Jill pede outra garrafa. Shadow pede que vão direto ao ponto, então Liz mostra a carta, mas ele só reage ao ver o selo. Shadow pergunta como Liesel conseguiu se dar bem com ele. Liesel conta que aceitou um trabalho nos labirintos e que gostou do fato de os itens terem sido enviados embalados. Para Shadow, Roy é um verdadeiro idiota. Ele se pergunta se Roy aceitou que Liesel estivesse ao seu lado ou se realmente o considera alguém importante. De qualquer forma, imagina que ele quer que se dê bem com Liesel. Isso se confirma ao ler a carta, onde Roy avisa para não transformá-lo em inimigo. Com isso, Shadow deduz que Liesel não é um simples aventureiro e pergunta como ele descobriu que era o conde. Liesel responde que foi pela aparência, pois em um livro que leu, havia a descrição de alguém idêntico a ele. Também percebeu por causa do escândalo. No início, ele observava de longe, mas quando começaram a falar dele, se aproximou. Como se não fosse suficiente, viu que Shadow fixou o olhar nele e se aproximou por estar preocupado com Fel. Tudo isso o levou a descobrir quem ele era e a se aproximar para entregar a carta. Embora Shadow saiba que há algo mais, Liesel revela que quer apenas fazer turismo em Mercadier por alguns dias, e falou com ele para ser convidado a comer logo no primeiro dia. Dito isso, se despede agradecendo. Ao reler a carta, Shadow comenta com Roy que não precisava dizer aquilo. Justo nesse momento, a garçonete chega com a conta e, ao vê-la, ele amassa o papel com raiva. Por outro lado, nosso protagonista e Jill voltam para casa. O homem de cabelo preto percebe aquela provocação e pergunta se há algo errado. Liesel responde que apenas achou que precisava causar um grande impacto para que ele se lembrasse dele, nada mais. Em seguida, pergunta se Jill não acha perigoso o senhor do reino andar sozinho. Jill esclarece que ele tem alguém com ele. Isso surpreende o protagonista, que pergunta se essa pessoa é forte. Jill responde que não sabe. Nesse momento, Judge aparece junto dos soldados da manhã. Nosso protagonista se aproxima e pergunta o que ele está fazendo ali. O ruivo comenta que soube do ataque já que a polícia foi à sua casa. Liesel se desculpa pelo incômodo e pergunta aos policiais se houve algum problema grave para que o procurassem a essa hora. O policial de cabelo claro responde que não, que apenas precisam confirmar a versão de ambas as partes. Sendo assim, Liesel entrega sua carteira de aventureiro e explica o mal-entendido com aquele comerciante. Depois de tudo esclarecido, o policial devolve a carteira. Liesel agradece, mas ressalta que terem ido atrás dele a essa hora é algo inadequado. Judge tenta intervir, mas Jill o cala, pois ambos entendem a situação. Liesel começa a confrontá-los com comentários diretos, perguntando por que tinham tanta pressa em encontrá-los se o culpado já havia sido capturado e a situação esclarecida. O policial não sabe o que responder. No entanto, Jill entende perfeitamente que fizeram isso porque poderia manchar sua reputação o fato de aventureiros terem resolvido o caso. Nesse momento, o companheiro do policial grita para o protagonista parar de reclamar, dizendo que eles só o protegeram. Essa atitude irrita Jill. Liesel comenta que parece que ele é um grande admirador seu. O policial loiro se desculpa, mas o outro repete que apenas fez com que a estocada o protegesse. Diante disso, Liesel avisa que Jill detesta pessoas que misturam emoções com trabalho. Ao ouvir isso, o policial recua. Jill, por sua vez, está brincando com Judge. Liesel pede que ele o coloque no chão. Ao fazê-lo, Judge corre até Liesel para reclamar. Em meio às lágrimas, ele se vira para os policiais e os ameaça, dizendo que, se tentarem fazer algo com Liesel, jamais os perdoará. Isso assusta um pouco os dois. Jill se surpreende com o poder que as palavras de uma família mercante têm naquele lugar.
Liesel, por sua vez, pede a Judge que não diga esse tipo de coisa, embora também agradeça, o que deixa o ruivo feliz. Sem mais nada a dizer, pedem aos policiais que levem Judge até sua casa. Eles se despedem e, finalmente, nosso protagonista e Jill também vão dormir. Em um novo dia, Jill acorda e, aproveitando que Liesel ainda não despertaria por um bom tempo, começa a ler um livro sem perceber que estavam sendo observados por um sujeito misterioso. Mais tarde, ambos vão tomar café da manhã. Enquanto comiam, um homem vestido de forma elegante lhes entrega um folheto sobre um leilão. Isso chama a atenção do nosso protagonista, que comenta o assunto com Jill. O rapaz de cabelos pretos comenta que talvez estejam leiloando livros únicos vindos do labirinto e pergunta se ele gostaria de ir. O protagonista responde que, na verdade, pretendia visitar algumas livrarias, mas, ao ver que o leilão começa às 3, considera a possibilidade de ir caso termine tudo rapidamente. Assim, eles combinam de ir. Depois de um tempo, vemos Liesel andando pela cidade à procura de livrarias. Ele encontra uma e entra para procurar alguns livros. Após um tempo, escolhe alguns volumes e ainda pede ao dono que lhe recomende um. O ancião aceita com prazer e, guiando-se pelos livros que Liesel pretende comprar, escolhe um especialmente para ele. Liesel percebe que a obra é parecida com um livro que já havia lido. O ancião explica que aquela obra praticamente está provocando diretamente o livro que ele leu anteriormente. O protagonista começa a ler ali mesmo, porém o velho pede que ele faça isso depois de comprá-lo. Liesel se desculpa. Então, após pagar tudo, pede educadamente ao ancião que lhe recomende uma boa livraria. O velho lhe dá as direções e as anota em um pequeno papel. Assim, vemos Liesel percorrendo a cidade sem perceber que o mesmo sujeito da manhã estava novamente o observando. Depois de um tempo, o protagonista chega ao local onde havia combinado de se encontrar com Jill e descobre o rapaz de cabelos pretos cercado por duas mulheres, que o convidam para sair. Liesel fica observando a cena. No entanto, quando Jill percebe sua presença, ordena com o olhar que ele o tire daquela situação. Assim, Liesel intervém, fazendo com que as mulheres vão embora. A sós, Jill reclama por ele ter ficado apenas observando. Liesel, porém, o acalma, dizendo que pelo menos aquelas damas foram muito educadas. Jill se irrita e manda que ele entre logo. Então, os vemos na recepção. O mesmo sujeito da manhã lhes entrega uma placa com um número e deseja uma boa estadia. Já no salão, o apresentador dá início à grande subasta de mercadorias, edição número 23. O primeiro item é uma poção curativa de baixo nível proveniente de um labirinto. Uma pessoa oferece 4 moedas de prata, outra 5 moedas de prata e 10 de cobre. Liesel pergunta a Jill se as poções variam de acordo com o labirinto, e ele responde que normalmente são muito dolorosas, embora algumas não sejam. No final, a poção é vendida por 9 moedas de prata. O próximo item é um quadro muito cobiçado por colecionadores nobres e plebeus. O lance inicial dessa subasta é de uma moeda de ouro. Liesel reconhece o quadro e dá risada, pois na parte de baixo aparece Ain e seu grupo, além de estarem andando na direção contrária. Depois da venda do quadro, é oferecida uma guia de estratégias original, retirada de um baú de labirinto. Liesel pergunta a Jill sobre isso, e ele explica que o livro ensina como completar o labirinto de onde ele saiu, e mostra a estratégia para fazê-lo. O livro contém mapas de cada andar, informações sobre os monstros, como seus hábitos e os materiais que podem ser obtidos. Esse livro também começa com um lance de uma moeda de ouro. Outros oferecem mais, mas Liesel percebe que quem disputa não parecem ser aventureiros. Jill lembra que são colecionadores e que, além disso, os aventureiros não precisam desse tipo de livro, já que ele só aparece no último nível. Você já imaginou o quão difícil é chegar ao nível mais profundo? Tudo isso apenas para receber um livro que diz tudo o que você já sabe. Mesmo que descreva os monstros que aparecem, você não vai derrotá-los só por ler. Os mapas também não são úteis, já que o próprio Gilda os vende. O livro chega a 8 moedas de ouro. Ainda assim, Liesel acaba oferecendo 10. Jill pergunta para que ele o quer, e Liesel responde que deseja conhecer a guia de estratégias. Logo alguém oferece 12 moedas, mas Liesel sobe para 15, continuando até chegar a 20, vencendo assim o leilão do livro. Liesel pergunta a Jill se ele quer algo, e ele responde que é um inimigo difícil de derrotar. Por outro lado, vemos Shadow. Ele recebe um informe sobre Liesel. A única coisa que lhe dizem é que ele gosta de livros. Shadow ainda acha difícil acreditar que ele tenha vindo apenas a passeio, então decide parar de segui-lo. De qualquer forma, eles chamam muita atenção, então se algo acontecer, ele ficará sabendo. No dia seguinte, vemos Liesel tomando café da manhã. E ele vinha de uma luta. Jill comenta que gostaria de enfrentar alguém forte. Liesel pergunta se existe alguém que ele teria dificuldade para vencer, mas ultimamente não há ninguém assim. Então Liesel lhe mostra um desenho das ruínas de cristal, que ficam muito perto dali. Jill menciona que muitos turistas costumam ir até lá, já que o lugar é muito bonito. Além disso, o Gilda ganha dinheiro guiando as pessoas pelo primeiro andar, e com certeza ficam felizes quando aparece um monstro, pois, se um aventureiro precisa lutar, isso gera um ganho extra. Liesel comenta que o país mercante realmente pensa como um comerciante.
Gil observa que ele gosta de confirmar tudo por conta própria. Liesel pergunta se ele não gostaria de fazer o mesmo. Gil ressalta que as guias não têm erros, mas Liesel retruca perguntando se então o mapa do Guilda também não teria falhas. Gil responde que não, já que centenas de aventureiros o completaram. Nesse caso, Liesel mostra um caderno onde aparece uma sala que não consta no mapa do Guilda. Além disso, ele aponta que essa sala também aparece em outra página do livro, porém como se estivesse em um nível mais profundo. Ele pergunta se talvez seja uma armadilha, e questiona a possibilidade de encontrar algo que realmente valha a pena. Gil comenta que normalmente há itens valiosos de labirintos ou inimigos muito fortes. Liesel se interessa pela ideia. Ele pergunta a Gil se poderia acompanhá-lo, e o rapaz de cabelos pretos responde que sim, afinal, não vê motivo para não ir. Liesel menciona que talvez pudesse atrapalhá-lo diante de um inimigo poderoso. Gil deixa claro que nunca o considerou um estorvo. Além disso, se fosse uma sala oculta comum, já teria sido descoberta, então ele não se considera capaz de lidar com isso sozinho. Assim, os dois vão juntos e chegam ao labirinto. Enquanto caminham pelos corredores, Liesel comenta que nada nunca se quebra dentro do labirinto. Gil responde que esses lugares são indestrutíveis. Sem mais demora, chegam ao portal. Gil pergunta em qual andar estaria a passagem secreta. Liesel responde que no andar 19, então Gil sugere ir até o 20 e depois subir. Assim que chegam ao 20º andar, são recebidos por um urso. No entanto, Gil o derrota com um único golpe. Liesel demonstra seu incômodo com aquela ação, mas não se aprofunda no assunto, e eles continuam avançando. Depois de subir as escadas, entram por um corredor. Em certo ponto, Liesel para e indica que a sala fica dentro daquela parede. Como não encontram nenhum mecanismo para abri-la, o protagonista recorre à sua pistola, e com vários disparos consegue localizar a entrada. Imediatamente, Gil quebra a parede revelando a entrada da sala secreta. Após caminharem por alguns segundos, chegam à sala. Lá encontram um baú. Liesel o abre e descobre um mapa de uma floresta completamente comum. Enquanto tentam decifrá-lo, um círculo mágico se ativa sob seus pés e, de repente, eles são teleportados para uma queda livre. Ambos mantêm a calma. No entanto, Gil se anima, esperando finalmente encontrar um inimigo poderoso. Ao focar a visão, conclui que se trata de um dragão. A besta lança seu sopro. Gil ordena que Liesel aguente firme, pois com a armadura atual, ele apenas sentirá calor. Liesel, por sua vez, teme que alguma de suas coisas se queime, então sugere tentar algo, abrir um túnel no meio usando sua magia. Gil concorda e diz que avisará o momento certo. Assim, Liesel prepara sua pistola. Quando a bola de fogo se aproxima o suficiente, Gil avisa para atirar. Liesel dispara, criando um espaço por onde conseguem passar. Dessa forma, finalmente chegam até o dragão. Gil sugere que Liesel descanse, já que ele não tem mais magia. Enquanto avança, saca sua espada e, de repente, eles aparecem de volta na hospedaria. Enquanto Gil limpa sua espada, Liesel comenta que não gosta que o vejam tremendo por falta de magia. Ele não se lembra de ter deixado alguém vê-lo assim antes. Também nunca gritou de dor e, ultimamente, nem mesmo se queixou. Ele admite que, embora fosse mais fácil não se conter, já se acostumou a agir dessa forma, confessando que, quando está com Gil, acaba ficando mimado demais, o que não lhe parece certo, já que não está acostumado a viver com alguém que seja seu igual. Depois de dizer isso, ele vai descansar, enquanto Gil comenta que ele deveria depender mais dele, sem tantos rodeios. Em outra cena, vemos um homem correndo. Ele é o secretário direto de Lord Liesel. Ele tenta falar com o rei, mas os guardas não o deixam passar. Diz que é uma emergência e então grita que Lord Liesel desapareceu. A porta é aberta com um chute. Um cara pergunta onde isso aconteceu. O secretário responde que foi em um escritório e eles são transportados até lá. Essa é uma habilidade que apenas a realeza pode usar. Ele pergunta o que aconteceu. O secretário explica que Liesel estava sentado conversando com ele e de repente desapareceu. Ele apenas organizava documentos e, quando piscou, Liesel já não estava mais ali. Nesse momento, ele chama por Liesel enquanto analisa todo o espaço da sala. Ele pergunta sobre os brincos. O secretário responde que ele estava usando. Isso o deixa ainda mais confuso, pois não consegue sentir sua presença. Aqueles brincos foram criados por Sua Majestade, despejando neles toda a magia possível. E se não reagiram, é porque Liesel não está ali. Então, um velho entra. Eles explicam tudo o que aconteceu e perguntam o que ele acha disso. O ancião pede que considerem o que dirá como as loucuras de um velho e conta que o mundo tem duas faces, onde existe um mundo paralelo a este. Quem lhe contou isso foi um amigo, cujo avô, há muito tempo, teria vindo desse outro mundo. Para ele, isso parece uma grande mentira, mas eles podem tentar. Além disso, se Liesel ainda estiver neste mundo, voltará por conta própria. Porém, se ele tiver ido embora, será preciso resgatá-lo. Enquanto isso, ele procurará em cada canto onde Liesel possa estar, avisando que ficará fora por um tempo.
Na manhã seguinte, Liesel acorda e percebe que Gil está descoberto, então vai cobri-lo. Porém, ele também já estava acordado e comenta que hoje despertou cedo. Liesel pede desculpas por tê-lo acordado, mas ele responde que sempre se levanta nesse horário. O protagonista sugere que ele descanse, já que ontem teve uma luta muito difícil. Mesmo assim, Gil diz que está bem. Ao notar os músculos dele, Liesel toca o próprio corpo para ver se também tem músculos. Depois disso, os dois vão até o Grêmio. Lá, novamente confundem Liesel com um nobre, mas reconhecem Gil. Eles se aproximam da recepcionista que pergunta o que desejam. Liesel responde que quer atualizar o mapa do labirinto chamado Ruínas de Cristal. A moça se surpreende e repete o nome em voz alta, chamando a atenção de todos. Ela comenta que o labirinto é muito antigo, que já foi totalmente explorado e que não é atualizado há anos. Porém, Liesel diz que encontrou algo novo. Nesse momento, outro aventureiro se aproxima e alerta que é muito perigoso fornecer informações falsas, insinuando que ele só quer se exibir para Layla, a recepcionista. Liesel comenta que Layla é um nome muito adorável e agradece o elogio. O aventureiro fica irritado ao ver que ele começou a flertar e questiona como alguém tão delicado como Liesel poderia ter descoberto algo novo naquele labirinto, exigindo provas. Liesel pergunta a Layla se é realmente necessário apresentar provas para atualizar o mapa. Ela responde que não, pois, se for mentira, alguém acabará descobrindo e isso arruinará a reputação do aventureiro. Por isso, ninguém costuma mentir. Ela então pede que Liesel continue. Ainda assim, o outro aventureiro diz que não acredita, mas Liesel afirma que só se importa com o Grêmio. Se querem provas, ele mostra o guia de estratégias do labirinto, explicando que o encontraram em uma sala oculta junto com um tesouro. Os aventureiros ficam animados com a notícia, mas desanimam ao saber que eles ficaram com o tesouro. Ainda assim, Liesel comenta que vale a pena entrar no labirinto, pois no fundo havia um monstro. Layla o interrompe imediatamente e pede que revele mais detalhes. Liesel obedece e diz que é a primeira vez que entrega informações, perguntando se deve explicar tudo em detalhes. Layla responde que sim, pois assim ele receberá uma recompensa maior e pede que aguarde enquanto prepara tudo. Ela coloca um aparelho sobre a mesa e pede que ambos se aproximem. Ao baixar a alavanca, uma esfera cresce e os envolve. O dispositivo funciona como um silenciador para que ninguém escute a conversa. Layla pede que ele continue. Liesel explica que havia uma parede que parecia normal, mas era a única parte que podia ser quebrada. Para Layla, isso faz sentido, já que os labirintos normalmente são indestrutíveis. Liesel acrescenta que era uma parede grossa, mas Gil a quebrou com um chute. Layla fica impressionada, ainda mais por se tratar de uma parede de cristal, que é extremamente resistente. Ele continua dizendo que, além da parede, havia um altar e um baú. Quando o baú foi aberto, um feitiço foi ativado e os teleportou para outra sala, onde ficaram caindo por 2 minutos. Layla pergunta se eles não se machucaram na queda, mas ao observá-los, conclui que não. Liesel acrescenta que, no fundo, havia um dragão que os atacou assim que chegaram. Layla bate na mesa e pede que ele pare, dizendo que é informação demais. Nesse momento, Liesel percebe algo estranho. Layla começa a repetir animadamente tudo o que ouviu e então percebe que o silenciador foi desativado. Já que todos estavam ouvindo, Liesel decide mostrar mais uma prova, uma escama do dragão subterrâneo. Ele pergunta ao aventureiro se agora acredita nele, e o homem responde que sim. Liesel deixa a escama no Grêmio como prova. Layla pergunta se ele tem certeza, pois poderia ganhar muito dinheiro vendendo-a. No entanto, Gil havia retirado várias escamas, então ele não se importa. A recepcionista pede a carteira do Grêmio de Liesel, e ele a entrega. Ao ver o rank dele, ela fica confusa. Liesel pergunta se está tudo certo. Mantendo a calma, ela recomenda que ele faça o processo para subir de rank. Porém, Liesel recusa, dizendo que tem menos de 2 meses como aventureiro e que há um garoto que ficaria chateado se ele subisse de rank em outro Grêmio. Parece que Gil fica com ciúmes, pois em sua mente destaca que Liesel está mimando Stud novamente. Sem mais delongas, a recepcionista entrega a recompensa e os protagonistas vão embora. Enquanto caminham pela cidade, Liesel pergunta se seria uma boa ideia subir de rank, já que até ele acha estranho que o líder tenha rank F. Gil deixa claro que isso não importa e que, independentemente de quem ele seja, sempre ficará ao lado dele. Depois de algum tempo, chegam à loja. Liesel observa as poções e elogia a qualidade dos produtos, embora não sejam tão boas quanto as da loja de George. Enquanto conversam, um funcionário se aproxima e pergunta se eles têm um encontro marcado com o jovem George. O protagonista confirma, e o empregado os conduz até uma sala. Quando o funcionário sai, George abre a porta visivelmente alterado. Ele pede desculpas por não tê-los recebido na entrada e explica que seu avô lhe deu muitos presentes, fazendo-o perder a noção do tempo. Nesse momento, o avô aparece com ainda mais presentes. Ao ver Gil, ele o cumprimenta com familiaridade, e notando que ele carrega a espada, pergunta se está cuidando bem dela. Com sua atitude desafiadora de sempre, Gil responde que sim. O avô então percebe o protagonista e pergunta quem ele é.
Liesel se apresenta e aproveita para pedir desculpas por envolver o neto dele em seus problemas e atrapalhar seu precioso tempo em família. O avô se decepciona, pois na verdade pretendia reclamar justamente sobre isso. Em seguida, George pergunta ao protagonista se ele gostaria de almoçar com eles, já que seu avô deseja conversar com ambos. Liesel aceita com prazer. Ao ouvir isso, o avô sorri. Finalmente, ele se apresenta como Insight e agradece ao protagonista por cuidar de seu neto. Já durante o almoço, ao notar que Liesel está comendo pouco, Insight pede que ele coma com vontade. Nosso protagonista confessa que, embora não pareça, agora come muito mais do que antes. Mudando de assunto, pergunta a Jill há quanto tempo eles se conhecem e se foi ele quem recomendou aquela espada. Jill responde que já faz 2 anos, mas nega ter recomendado a arma, lembrando que, como não sabia qual arma combinava com ele, o velho acabou lhe dando aquela espada. Sendo assim, Liesel pergunta se ele teria uma espada para ele também. O avô acha isso um absurdo, e pede para ver a arma atual dele. Liesel então tira sua pistola. Ao observá-la de perto, Insight pergunta por que ele quereria uma espada se consegue manejar aquilo. Analisando cada detalhe da arma, ele destaca o quão incomum ela é. George pergunta ao que ele se refere. O avô explica que a arma funciona com energia mágica, algo que poucos magos conseguem controlar com tanta precisão. George entende então que Liesel deve ser alguém extraordinário. No entanto, o avô o corrige, dizendo que ele não é exatamente um gênio, mas alguém muito habilidoso no que faz, pois consegue mirar, ajustar a postura, controlar o recuo e até puxar o gatilho usando magia. Para explicar melhor, ele dá um exemplo. Pede que imaginem uma melodia na mente, depois adicionem outra diferente e continuem tocando ambas ao mesmo tempo. Segundo ele, é isso que Liesel faz. O protagonista nega ser capaz de algo assim, mas Insight esclarece que foi apenas um exemplo para ilustrar o quão peculiar é o funcionamento da mente dele. Depois disso, enquanto comiam a sobremesa, George se levanta dizendo que vai preparar tudo para a partida. Insight tenta detê-lo, mas ele ignora e sai. Aproveitando que ficaram sozinhos, Liesel pede um favor ao avô. Entrega um papel e pede que o entregue em seu nome. Ao abrir, Insight vê que se trata de um mapa dos passadiços subterrâneos de Mercadé e pergunta onde ele conseguiu aquilo. Liesel responde que foi por acaso, pois veio dentro de um livro que comprou em um leilão, e pede que entregue ao Conde Shadow, já que ele o conhece. Insight pergunta por que ele acha isso, e Liesel responde que estava escrito no livro. Ele comenta que a comerciante Marcadia contribuiu muito para o desenvolvimento de Mercadé, então presume que se seus antepassados ajudaram, Insight também ajuda. Ele acrescenta que George é um bom rapaz, com grande senso de dever, então, se foi criado por Insight, o avô também deve ser assim. Insight ri e concorda, dizendo que, se ele sabe o nome do conde, é porque já o conheceu. Liesel confirma que sim, pois jantaram juntos. Insight. Imagina que Shadow deve ter gostado de conversar com alguém capaz de desafiá-lo. Antes de entregar o documento, ele pergunta se deve dizer que foi Liesel quem enviou. O protagonista responde que pode dizer, mas que o conde provavelmente fará cara feia ao saber. Justamente por isso, Insight diz que contará com ainda mais vontade. Então Liesel mostra também as escamas de dragão e faz outro pedido. Insight reconhece que são escamas de um dragão subterrâneo e pergunta o que ele pretende fazer com elas. Liesel quer que ele as compre e, quando for revendê-las, anuncie publicamente sua origem. Conta que as conseguiram nas ruínas de cristal. Insight imagina que devia ser um dragão enorme, mas não se surpreende que Jill o tenha derrotado. Pergunta se era o chefe do labirinto, mas eles explicam que era o senhor de uma sala oculta e que já informaram o Grêmio. Insight entende a intenção. Quando as escamas forem para o mercado, os aventureiros saberão que o dragão existe, embora alguns duvidem por Liesel ser Rank F. Liesel comenta que o labirinto é um ponto turístico famoso e que, se turistas desaparecerem, a cidade perderá uma grande fonte de renda. Insight gosta da forma como ele pensa e decide avaliar as escamas imediatamente. O avô chama George, mas ele diz que está ocupado. Porém, quando Liesel o chama, ele aparece na hora, deixando Insight deprimido pela diferença de tratamento. Antes de partirem, o avô paga pelas escamas. George anuncia que já terminou de arrumar as coisas, incluindo os presentes do avô. Ele também levou ferramentas que não podem ser guardadas em magia espacial. O avô pergunta onde comprou aquilo, e George responde que foi naquela loja de que sempre fala. Apesar de não ter muita variedade, conseguiu comprar tudo por um preço justo. Liesel e Jill comentam que o dono é um bom comerciante e muito persistente. Prontos para partir, Liesel e Insight conversam um pouco mais. O avô pede que ele cuide de George, mas o protagonista afirma que não será necessário, pois ele já é um verdadeiro comerciante. Depois disso, Insight tenta convencer o neto a ficar mais um pouco, mas George ignora o pedido e se despede. À noite, os rapazes acampam no meio da floresta. Liesel se oferece para fazer a vigília, e Jill aceita, dizendo que confia a segurança a ele. Enquanto Liesel está diante da fogueira, uma flecha é disparada em sua direção. Porém, Jill a desvia com a adaga. Surpreso, Liesel pergunta se ele realmente estava dormindo, e Jill responde que sim.
Logo, outra chuva de flechas começa. Gil percebe que são flechas comuns de emboscada, concluindo que se trata de bandidos. Ele bloqueia os disparos enquanto Liesel usa sua arma para derrubar os inimigos, mas nota que um deles conseguiu desviar do tiro. Os bandidos então revelam o rosto, mas o homem mais habilidoso foge. Liesel pergunta o que eles sentem ao serem abandonados. O ruivo manda que ele se cale e afirma que ele vai se arrepender por chamar a atenção da gangue Fork. Ao ouvir o nome, Liesel pergunta se esse é o nome do chefe. Enquanto falava, ele percebe algo estranho na carruagem. Aproveitando a distração, um bandido avança, mas Gil o derrota com um único golpe. Sem alternativa, os dois enfrentam o restante e, após algum tempo, todos os bandidos estão caídos no chão. Eles decidem sair dali o quanto antes, e Gil se oferece para conduzir a carruagem. Liesel estranha a decisão, mas Gil deixa claro que é para que ele vá cuidar de George. Assim, Liesel entra na carruagem e encontra George assustado. Ele o tranquiliza, prometendo que tudo ficará bem. George diz que não tem medo dos bandidos, mas sim de que algo aconteça com Liesel. Ele o acalma e pede que tente dormir. George aceita, com a condição de que ele segure sua mão. Os dois ficam em paz. Pouco depois, Gil entra para verificar se está tudo bem. Liesel pede que ele cuide do resto. Gil concorda e sugere que ele também descanse. Assim, todos acabam dormindo, e Gil não consegue deixar de comentar que Liesel mima George demais. E bom, se você chegou até aqui, comente a palavra escama para mostrar que foi até o final.